conversar, dar-nos de vida, para que você possa entender a palavra de Deus e ser abençoado. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Mas o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 18 do mesmo capítulo 14. Diz o apóstolo Paulo: dou graças ao meu Deus, porque eu falo mais línguas do que vós todos. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Sentimos a tua presença neste lugar. Eu sei que o Senhor hoje já está fazendo um milagre neste lugar, e o Senhor vai realizar grandes coisas, Pai. O Senhor tem colocado no nosso coração, assim como foi no primeiro culto, não será diferente no segundo culto, Pai. Venha falar, venha impactar, começa a curar desde já, Senhor. Começa a tocar desde já nesta mente, Pai, ansiosa, nesta mente distraída. Toda obra contrária nós repreendemos e ordenamos, em nome de Jesus, saia e declara a vitória em o nome de Jesus, para a tua glória. Amém e amém. Amém, queridos. Hoje eu estava ouvindo um programa na televisão, um programa evangélico, e houve um anúncio de uma campanha que eles iriam fazer, uma campanha em favor do crescimento financeiro. Crescimento financeiro. E eu pensei, é totalmente oposto o que eu quero fazer nesta noite, o que eu proponho. Nós queremos uma igreja edificada, alicerçada, irmãos fortes espiritualmente. Ao invés de colocar o tema crescendo na vida financeira, uma campanha para isso, o nosso tema hoje é crescendo na vida espiritual. Crescendo, porque a financeira vem como as demais coisas. Se você for rico espiritualmente falando, se você conseguir crescer um pouco financeiramente, também não te faltará nada, porque Deus supre para os seus. Amém, irmãos? O salmista Davi diz: olha, fui novo, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se nós nos fortalecermos espiritualmente, a bênção há de chegar, a prosperidade financeira há de chegar, sim. E é isso que eu queria falar nesta noite. Alguns princípios para nós crescermos espiritualmente. Talvez você não pensou, não parou para pensar. Alguns princípios, base mesmo, a base, o básico para você crescer. Talvez até você não entenda porque você não tem crescido espiritualmente. Eu estava olhando, o primeiro lugar é infalível, é um princípio mesmo básico. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. É princípio para me crescer. Eu preciso ouvir, eu preciso estudar, tá? Eu preciso viver a palavra de Deus. São princípios bíblicos, irmãos, que não tem como nós revogarmos, não tem como fazer vistas grossas. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus ministrada, ou você lê, ou você estuda, a Bíblia diz que brota algo dentro do coração do homem, brota algo dentro do coração da mulher. Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé, ela vem, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você começa a ter fé, você começa a pôr em prática, e algo começa a nascer dentro de você, uma fé que remove montanhas. Você tendo a fé, meu querido, essa fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, você passa a ter esperança, você passa a ter forças para lutar, você passa a ter firmeza. Você não é aquele crente inconstante, uma hora está bem, outra hora está mal, porque a fé é uma base. A fé ela é sólida, a palavra ela é sólida, o que gerou a tua fé, e você não fica vulnerável aos ataques do inimigo, ao desânimo, à depressão, a esses problemas que tem assolado a humanidade. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Ela gera esperança, a palavra gera esperança.
O escritor aos Hebreus diz o seguinte, que esta palavra, ela traz boas novas. É proposto uma promessa para nós através da palavra que nós lemos. Há promessas. E essa promessa, segundo o escritor aos Hebreus 6, versículo 9, ela é âncora para a nossa alma. Quando você ouve a palavra, aquela alma agitada, aquela alma que deseja tantas coisas como aquela encenação que houve aqui, aquela alma, ela descansa nos braços do Pai, porque tem uma promessa proposta para nós. Então, um princípio básico para você crescer espiritualmente é se envolver com a palavra de Deus, lendo, ouvindo, estudando, vivendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Repita assim comigo: eu preciso ouvir e viver a palavra de Deus. Ouvir, irmãos, algumas pessoas até que ouvem, mas viver essa palavra é que é difícil. E é um princípio, quando ele é quebrado, a pessoa não avança, a pessoa não tem como crescer espiritualmente, fica sempre mirrado espiritualmente. Em segundo lugar, o segundo princípio que nós precisamos para crescer espiritualmente é a oração. Quando você entende a palavra de Deus, quando você lê, você estuda, você vai perceber que é princípio também, é fundamental a oração. Você conhece alguém que ama de paixão a Bíblia e lê muita Bíblia e não ora? É quase que impossível. Nós precisamos orar. O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Tessalonicenses dizendo da necessidade de orar sem cessar. Eu não posso orar 2 meses, 3 meses e parar mais 1, 2 meses. Eu não posso. O inimigo, ele não dorme. Irmãos, e a oração barra, ela funciona como escudo para o diabo não atingir a tua vida, a tua família, a tua vida financeira. Você viu a encenação, é aquilo mesmo. O inimigo está aí para devorar com engano. Quando você ora, os teus olhos, eles são clareados. O salmista diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. O nosso caminho é a palavra de Deus. Então você não tropeçará, porque você conhece a palavra, você está lendo a palavra. Isso é princípio para uma vida cristã sadia. Nós precisamos ter uma vida cristã sadia. Tem muitas pessoas doentes nas igrejas, tem muitas igrejas doentes, tem muitos obreiros doentes, porque eles não praticam a palavra, eles não oram muito pouco. Eu louvo a Deus por esta maratona de oração que nós fizemos, que vai encerrar agora. Das 11 horas à meia-noite nós estaremos aqui encerrando, você é nosso convidado. Eu louvo a Deus porque eu vejo pessoas que começaram a maratona tristes, com problemas, e hoje já não estão mais com problema, e já não estão mais tristes, estão alegres por causa do poder da oração. A oração tem um poder, irmãos, de mover as mãos de Deus, de abrir o reino dos céus, e tudo que você precisa está no controle dele. Então ore, busque, e a porta há de abrir. São princípios. Palavra de Deus, oração, são princípios bíblicos. Depois da oração, princípios, ler a palavra, estudar e praticar. Princípios, a oração, como é princípio bíblico também, jejuar. Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo? Você lembra quando você jejuava, aquela época que você jejuava? Volte, meu querido, ao primeiro amor. Deus quer derramar uma chuva de bênçãos sobre a igreja, sobre a tua vida, mas nós estamos distante da palavra, estamos distante da oração, estamos distante do jejum. Hoje não se fala mais em jejum, as pessoas não estão preocupadas mais em jejuar, parece que não funciona, mas o jejum é tremendo, irmão. Segundo Neemias, tem um livro em Neemias, capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: e no dia 24 deste mês, ajuntaram os seus filhos, os filhos de Israel, em jejum e com sacos, e trazia terra sobre si. Esdras estava enfrentando um problema difícil, Neemias estava enfrentando um problema difícil, e ele conclamou um jejum para todos os filhos de Israel: vamos jejuar. E eles jejuaram, oraram, e o problema foi solucionado. Está difícil? Jejue, ore, lê a palavra, e aí o poder de Deus irá ser manifesto sobre a tua vida. Eu estava estudando no seminário sobre a vida de um dos presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Segundo a história, diz que o país estava passando, ele era presidente na época, passando por uma dificuldade muito grande. Ele conclamou um jejum para todo o país por 3 dias. E segundo o relato, história verídica,
né? Diz que por quase 100 anos o país desfrutou desse jejum, dessa oração. O presidente da República decretou um jejum, pediu, oxalá, se aqui o presidente Venceslau, o prefeito ou alguma autoridade declarasse um jejum para todos de Presidente Venceslau, para que as coisas melhorassem. As coisas iriam a melhorar, as coisas acontecem, só que nós não preocupamos mais em jejuar. Ah, pastor, eu consigo jejuar só 2 horas. 2 horas não é jejum, meu querido. 2 horas não é jejum, mas começa com 2 horas e vai aumentando, né? Começa com 2 horas, não tem problema não, até que você avance mais um pouquinho e Deus vai nos abençoar. São princípios, raízes que nós estamos esquecendo, irmãos. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer desses princípios da palavra, de viver, da oração, do jejum. E o jejum ele vem seguido de confissões de pecados, de arrependimentos, como aconteceu. E no caso do Esdras e Neemias, está escrito em Neemias 12:43. Nesse versículo está escrito o seguinte: e Deus os alegrara com grande alegria. Depois do jejum, Deus alegrou aquele povo. Todos ficaram alegres, crianças, adultos, homens, mulheres, todos se alegraram, porque eles estavam vivendo princípios bíblicos. Nós queremos bênçãos, mas nós não sabemos como fazer. Nós não pegamos a Bíblia para ler. A Bíblia é empoeirada. Esses dias alguém comentou que, eu não sei quem falou, se foi o pastor que pregou no domingo, que ele foi visitar uma irmã, ou alguém foi visitar uma irmã, e o pastor de propósito pediu a Bíblia dela, né? Quero ler na tua Bíblia, pega a Bíblia. A primeira que ela teve dificuldade de achar a Bíblia, disse: eu não consigo achar a Bíblia porque eu perdi meus óculos já faz 3 meses. E de repente ela vai e conseguiu achar a Bíblia. O pastor abriu os olhos dela, estava dentro da Bíblia. Fazia 3 meses que ela não lia a Bíblia. Já pensou? Não ora, não jejua, não faz essas coisas que são princípios básicos. Como nós podemos ser maduros, crescer espiritualmente? Vai sair aquele crente: estou fraco, galinha de Angola, né? Estou fraco, e é fraco mesmo. Mas eu louvo a Deus que aqui em Presidente Venceslau, na Igreja Renovada, existe um povo forte. Aleluia! Vocês estão todos jejuando, vocês estão todos orando. Quem está orando faz assim, ó. Não pode mentir não, hein? Tá bom, orando e jejuando. Glória a Deus, porque eu tenho certeza que Deus estará derramando um avivamento mais do que já tem derramado sobre as nossas vidas. E se você estiver com o vaso com a boca para cima, desemborcado, né, como diz o hino, Deus vai te encher de bênção, porque o Senhor tem prometido isso para a sua igreja. Amém, irmãos? Princípio bíblico: palavra, oração, jejum. E depois que você fez essas 3 coisas, vem a próxima, que brota espontaneamente. O que brota de um coração que serve a Deus? O que brota de um coração que ora, do coração que jejua? O que brota é o louvor, brota do fundo da alma. Aquele louvor que não é porque gostou do hino, porque gostou do tecladista, de quem está cantando. É um louvor que ele vai direto da sua boca para o trono de Deus. E quando o louvor sobe, a glória de Deus desce. Brota um louvor que quebra muralhas, que quebra barreiras, o louvor verdadeiro. Às vezes o nosso louvor não passa do trono, não passa do teto. Vocês lembram Paulo e Silas? A Bíblia diz que era meia-noite, por volta da meia-noite, eles estavam presos. E eles entoavam um cântico a Deus, até que as portas dos cárceres, os alicerces, as portas abriram, e eles ficaram livres e puderam sair. Será que hoje o louvor nosso está arrombando portas do cárcere, algemas que o diabo tem colocado em nossas vidas, prisões financeiras, misérias, problemas? Será que o nosso louvor tem libertado? Não tem. Por quê, pastor? Falta palavra, falta oração, falta jejum, e o louvor não passa, não chega. O demônio não tem medo. É muito complicado, irmãos. Eu não sei se vocês lembram daquele livro do Daniel Mastal, O Filho do Fogo. Ali conta que um rapaz possesso, ele era satanista, ele vinha na igreja, namorava com a filha de um pastor, ficava no meio da igreja, ele possesso, satanista, e não tinha problema nenhum. Mas um dia, ele percebeu de longe que tinha algo diferente. Tinha um grupo de louvor de fora, jovens consagrados. No outro, tinha até uma pessoa que não era homem, como se fosse homem, né? Não vou nem falar o nome, que é problema, né? No outro, né? Que ele gostava do grupo de louvor. Chegou um de fora, homens usados por Deus, que ao entrar,
no terreiro, na parte, no estacionamento, ele já cai endemoniado lá fora, porque tinha alguém louvando, um louvor verdadeiro, um louvor que sobe para o trono de Deus. Nós precisamos de ter coisas verdadeiras. Ser crente verdadeiro, lê a palavra